Dá para ter certeza se com todo esse arranjo político, com todos os atores que entraram em campo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Assembleia, o próprio governo do estado, de que em 2024 uma solução fiscal para o estado neste problema vai acontecer? Precisa ser dada essa solução fiscal. Existe uma dívida que tem que ser paga. E se ela for paga nas condições que nós temos hoje, o estado ele estará inviabilizado. O meu sentimento é de que não existe vaidade no governo. Solução definitiva dessa dívida do estado, ela é a nossa principal entrega para esse ano. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios, pela primeira vez desde que eu estou de volta aqui à bancada, deputado estadual Rafael Martins do PSD. Bom tê-lo aqui conosco no Café com Política. Bom dia. Prazer é todo nosso, Guilherme. Eu quero agradecer o convite, né? Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né? Os jornalistas aqui também da nossa querida Rádio Super, dizer que é uma alegria estar de volta com você a primeira vez, né? Mas é sempre uma alegria e parabenizar vocês por aproximar os agentes políticos da população. Isso é muito importante. Eu acompanho, eu sou um ouvinte assíduo de vocês, então todos os dias com agentes políticos aqui, né? Representantes do poder público, e isso aproxima mais a política das pessoas, porque os ouvintes têm essa oportunidade, né? De saber exatamente o que os seus representantes estão pensando, os seus, né, as suas ações, o que está sendo programado, porque a política ela define a vida da gente. Então, vocês estão de parabéns e merecem o nosso reconhecimento pelo Café com Política, que com certeza é campeão de audiência. Estamos tentando aqui sempre trazer isso para os nossos ouvintes de fato. Deputado, quero começar olhando para a Assembleia Legislativa com o principal desafio que está colocado, e ele vem desde 2023 arrastado para 2024. Aliás, para ser mais preciso, ele vem desde 2019, com uma necessidade de olhar para as contas públicas do estado, ver uma necessidade de equacionar isso junto ao governo federal, mas politicamente o governo ainda não encontrou uma maneira de convencer os deputados estaduais de que, primeiro, a proposta que vinha do governo Temer era boa, e agora uma nova possibilidade. Dá para ter certeza se com todo esse arranjo político, com todos os atores que entraram em campo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Assembleia, o próprio governo do estado, de que em 2024 uma solução fiscal para o estado neste problema vai acontecer? Precisa ser dada essa solução fiscal. Eu quero começar respondendo aí a sua pergunta, enaltecendo, né, e valorizando a participação do nosso presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite. Tadeuzinho tem capitaneado muito bem essa discussão, né, dentro do nosso parlamento, e hoje é consenso entre os 77 deputados que nós precisamos solucionar a dívida do estado. Ponto. Né, os 77 deputados, os parlamentares entendem que é necessário solucionar a dívida do estado. E cada um, né, defendendo um segmento, defendendo uma bandeira, né, ao seu modo, trabalhando as discussões que já acontecem, como você disse, elas se aqueceram muito no final do ano, mas é uma discussão que já está colocada, já está posta na Assembleia desde 2019. Então, nós tínhamos ali uma data limite, né, um deadline do dia 20 de dezembro, porque caía ali aquela liminar que suspende o Estado, né, suspende a obrigação do Estado de pagar a dívida. Então, nós estávamos ali naquele processo trabalhando contra o relógio. Agora nós conseguimos, né, um prazo estendido até o dia 31 de março. Essa discussão, e eu acompanhava ontem uma entrevista e eu entendia muito bem ali a sensação que foi colocada pela população ouvida na reportagem, de que nós ainda não retomamos essa discussão em 2024, mas nós estamos em recesso parlamentar, então tem esse prazo, mas eu entendo que agora, iniciando fevereiro, nós precisamos retomar essa discussão, porque não dá para deixar ela em cima da hora, né? Que é o dia 31 de março. Nesse meio tempo, né? Paralelamente ao projeto do regime de recuperação fiscal apresentado pelo governador Zema, nós tivemos ali agora esse projeto alternativo, vamos dizer assim, apresentado pelo senador, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, né, que inclusive ali está prevista a federalização das nossas empresas estatais, caso de CEMIG, Copasa e Codemig. Então, tudo isso agora vai ser avaliado. Nós precisamos também ter uma
posição do governo federal, o que o governo federal vai entender que é possível se negociar ali para que a gente volte a essa discussão na Assembleia. Mas eu acho que nós estamos próximos disso e precisamos dar uma solução. Agora, temos que tratar esse assunto, Guilherme, eu sempre digo isso, porque na condição de vice-líder do bloco governista, né, eu tenho que trabalhar esse assunto com muita responsabilidade, sem demagogia, porque realmente é tentador o discurso populista num momento como esse, né? Porque quem não quer defender o servidor público? Todos nós estamos ali também para defender o servidor público. Então eu digo que é muito tentador defender esse discurso populista, porque você desconsidera a gravidade das contas públicas, né? Então, na condição de vice-líder do bloco governista, nós precisamos trabalhar esse tema com responsabilidade e com muita senso de compromisso, porque não foi dito isso, né? E eu não via os sindicatos dizerem isso, né? Naquela ocasião que nós estávamos ali sendo muito pressionados na Assembleia, sim, eu não ouvia ninguém dizer que se o governo de Minas fosse obrigado a voltar a pagar a dívida a partir do dia 20 de dezembro, que os salários poderiam estar comprometidos, os salários de janeiro, de fevereiro, né? E em outras situações também que envolvem o servidor público. Ninguém falou sobre isso. Então a gente precisa deixar as coisas claras, né? Existe uma dívida que tem que ser paga. E se ela for paga nas condições que nós temos hoje, o Estado ele estará inviabilizado financeiramente. Como vice-líder do governo, deputado, existe uma posição nesse momento do que o governo de Minas tem como limite ou como necessidade nessa discussão? Porque, por exemplo, eu já vi entrevistas, inclusive, do governador do estado, do vice-governador, deixando claro que, olha, não é necessariamente o nosso interesse ou oposição de que as empresas sejam federalizadas. Não tem exatamente uma posição fechada. Mas algumas outras discussões surgiram no sentido de, olha, a Codemig tem um valor estimado X, uma bancada federal falou em 60 bilhões, mas o valor de mercado, hipoteticamente, está na casa dos 30. O governo já deu alguma sinalização, o governo Zema, de como quer, ou seja, CEMIG vende-se, Copasa vende-se, Codemig vende-se, para federalização, menciono, ou não tem ainda nada em aberto? Olha, o meu sentimento é de que não existe vaidade no governo, sabe? Olha, quem é o pai da criança, né? Quem é o responsável por solucionar a dívida do Estado? Qual é o projeto mais viável? Eu não sinto que existe uma vaidade do governo nesse ponto. Se o governo apresentar para o governo, e o nosso governador Romeu Zema sempre disse isso, olha, se me apresentarem um projeto que seja viável e que resolva a questão, vamos caminhar por esse projeto, não vejo problema. Então, eu entendo assim, que o que for melhor para o estado de Minas, com certeza absoluta. Agora que nós temos o governo de Minas sentado à mesa com o governo federal, né, intermediado ali pela bancada estadual, bancada federal e os senadores, eu acho que nós vamos chegar num melhor termo e com certeza o melhor para o estado será feito. Eu acredito que as vaidades foram deixadas de lado, o orgulho, e agora estão todos realmente entenderam que nós precisamos estar juntos, unidos na mesma mesa para que a gente solucione esse problema do estado. O senhor acha que politicamente, dada esse acelerado que aconteceu no final do ano passado, com a presença física e política do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do presidente da Assembleia, Tadeu Martins, das próprias bancadas de deputados que foram a Brasília dizer, olha, estamos aqui, precisamos dessa discussão. O senhor acha que o governador Romeu Zema precisa pessoalmente participar dessa discussão ou tem que deixar com a parte técnica do governo? Olha, é importante, né? O governo do estado, ele está participando, né? E quando ele não está fisicamente, como você disse, nós temos professor Matheus, né, o nosso vice-governador, que participa também muito ativamente, tem os seus secretários que estão participando, essa interlocução do secretário de governo também, é importante que a gente diga isso, Gustavo Valadares tem participado e ele conhece bem a tramitação ali, né, os trabalhos da Assembleia, então eu acredito que estamos todos unidos, sim. O secretário Gustavo Valadares até agora foi um secretário o quão diferente ou o quão exatamente igual se esperava dele, deputado? Porque é alguém oriundo da Casa Legislativa, que tem uma enorme passagem pela casa em número de mandatos, mas ele foi exatamente o que esperava ou mudou alguma coisa quando foi pro Palácio? Olha, eu até não, eu fico
um pouco, eu não poderia dar essa opinião, por quê? Porque eu estou no meu segundo mandato, eu tive poucas relações com poucos secretários de governo, né? E eu procurei sempre nessa relação com os secretários de governo manter de forma muito republicana. Então, com o secretário Igoreto, o ex-secretário, e agora com o secretário Gustavo Valadares, para mim, né, pessoalmente e como parlamentar, não mudou, né? Assim, é uma relação republicana, respeitosa, guardando os limites da atuação de cada um, né? Então, assim, agora, obviamente, o secretário Gustavo Valadares, como você disse, né? Ele é ali oriundo da Assembleia, ele sabe como funciona, ele sabe quais são os dramas dos deputados, né? De atender as suas bases, de levar solução para os seus municípios. Então ele tem esse time, né, do que a gente precisa, mas obviamente acredito que as relações elas são bem conduzidas, foram bem conduzidas pelo ex-secretário Igoreto e agora pelo secretário Gustavo Valadares. Qual é a necessidade principal para além do regime de recuperação fiscal nesse ano de 2024 na Assembleia Legislativa? O que o governo mira primeiro e o que os parlamentares e o senhor especificamente mira nesse ano de 2024? O que a Assembleia tem que entregar para a sociedade? Olha, a Assembleia, antes de responder a sua pergunta, é importante a gente dizer que no ano que passou, 2023, nós aprovamos uma PEC, um projeto para mudar, né, a nossa Constituição Estadual, de permitir que os municípios pudessem ter acesso a recursos de saúde que antes não poderiam ter acesso por questões burocráticas. E isso injetou muito recurso na saúde do nosso estado. A população que está nos ouvindo precisa saber, né, que essa Assembleia, no comando do nosso presidente Tadeuzinho, ela tem sido muito produtiva, muito dedicada a apresentar bons resultados para a população. Não tenha dúvida, Guilherme, que essa aprovação a solução definitiva dessa dívida do Estado, ela é a nossa principal entrega para esse ano, porque nós estamos falando de um Estado com centenas de milhares de servidores públicos que estão vivendo uma expectativa, né, de solução desse problema. Então, eu acredito que, com certeza absoluta, até o meio do ano, essa será a grande entrega que a Assembleia fará para a população mineira. Do ponto de vista daquilo que já foi feito pela Assembleia Legislativa no ano passado, é uma espécie de pauta limpa para que 2024 seja dedicada a esse assunto, porque ele exige mais tempo e mais negociação do que qualquer outro? Exatamente, né? Nós estamos trabalhando, como eu disse, né? A Assembleia está bem enxuta, o presidente Tadeu, ele tem dado celeridade na tramitação dos projetos, então eu entendo assim, nós estamos com uma pauta bem enxuta para que a gente possa concentrar os esforços nesse tema, porque pode ter certeza absoluta, passado agora esse recesso parlamentar, nós teremos muitas discussões e muitos debates na Assembleia. Lembrando, como eu disse, que também esse, por ser um ano eleitoral, né, um ano de eleições municipais, nós ali a partir do meio do ano a gente já entende também que as discussões começam a ficar mais rarefeitas, né, por conta desse compromisso dos parlamentares com as suas bases. Então, nós precisamos concentrar esforços mesmo nesse primeiro semestre para resolver definitivamente essa questão da dívida do Estado. Agora deixa eu lhe perguntar sobre uma questão, deputado, relacionada ao ambiente partidário do PSD. Há claramente uma separação entre dois grupos que têm posições distintas a respeito, por exemplo, da candidatura do prefeito Fuad Noman como o nome do PSD à prefeitura de Belo Horizonte. E há planos políticos do partido também para 2026, ou seja, existe uma diferença entre o que pensam determinados grupos dentro da legenda. Mas hoje dá para dizer que o PSD tem racha, ou seja, esses grupos não dialogam entre si e não estão, por exemplo, todos juntos em prol de uma campanha do prefeito de Belo Horizonte? Olha, primeiro eu quero dizer que eu me encontrei no PSD, sabe? Eu quero dizer que é um partido que ele respeita as individualidades dos seus parlamentares, respeita as opiniões, né? Ele não é um partido que está calcificado nem na extrema direita e nem na extrema esquerda, porque hoje nós vivemos essa polarização calcificada. Parece que nos extremos, aquela bolha, praticamente ela se sedimentou, né? E hoje
nós temos essa dureza mesmo de flexibilidade. Então o PSD ele consegue dialogar, porque eu acho que a política, e eu entendo assim, nós precisamos de conversar com todos, né? A política ela é feita de conversa, de diálogo. Você não transforma a vida de uma cidade sem conversar com todos que estão envolvidos no processo. Então o PSD ele nos permite isso. É um partido que consegue ser imprescindível, por exemplo, no governo Tarcísio em São Paulo, né? Porque o nosso presidente nacional do PSD, ele é o secretário de governo do estado de São Paulo, né? Tarcísio ligado mais à ala direita e ao mesmo tempo consegue emplacar 3 ministros no governo federal. Então, né? Mais ligados à ala, né? O campo da esquerda. Então você percebe que é um partido que consegue respeitar as opiniões. Então eu quero dizer que eu me sinto muito satisfeito ali no PSD e é um partido histórico do nosso querido JK, né? Muitas pessoas não sabem, mas a primeira formação do PSD foi uma formação, né, que abrigou ali o nosso JK, um grande nome, um grande estadista, que eu acho que nós precisamos de homens assim, com esse calibre na vida pública. Agora, eu não enxergo esse racha, por quê? Há 2 ou 3 semanas, nós tivemos uma reunião no PSD com a participação de quase todos os estaduais, deputados federais, e por questão de agenda, o senador Rodrigo Pacheco não pôde estar presente, né? A gente entende também a grandeza da missão dele à frente do Congresso Nacional. Mas nós sentamos todos ali numa mesma mesa e debatemos questões municipais, debatemos Belo Horizonte, e por mais que uma opinião possa, às vezes, ser divergente umas das outras, nós não enxergamos como um racha, sabe? Olha, a gente não admite isso e do outro lado também a gente não aceita que seja dessa forma. Eu não vejo assim. O senhor não vê o risco, portanto, de que alguns membros da bancada, por exemplo, não topem fazer campanha para um prefeito de Belo Horizonte numa candidatura? Porque tivemos um cenário como esse, por exemplo, nas últimas eleições. Quer dizer, havia candidatos do PSD que claramente se identificavam com campos opostos e diziam, olha, eu estarei com o governador Zema, ainda que o partido possa estar com o governo federal dialogando em outras instâncias. Exatamente, né? Hoje nós somos um partido que está compondo a base do governador Romeu Zema e tínhamos um candidato colocado nas eleições de 2022 que era o ex-prefeito Alexandre Calil. Daí você consegue entender o que eu estou dizendo, que é um partido que respeita as individualidades, né? Ele não é uma camisa de força, né? Ele não te obriga a apoiar e também enfim, eu me sinto muito confortável para falar sobre isso. Por mais que um parlamentar ou outro possa não identificar, né, uma candidatura de A ou de B, ele vai respeitar essa candidatura, entendendo que partidariamente é importante, vai respeitar a candidatura, embora possa não se envolver, né? Que foi assim que aconteceu em 2022. Então, eu mesmo, né, eu tenho pouquíssima relação com o prefeito Fuad, né? Eu estive com o prefeito Fuad, embora sejamos do mesmo partido, em 2 oportunidades apenas, lá no nosso partido, reuniões do partido. Então, assim, eu me resguardo a fazer aquela função de interlocutor do meu eleitor em Belo Horizonte com a prefeitura. Eu recebo demandas dos meus eleitores e trabalho essas demandas internamente na prefeitura de Belo Horizonte, não necessariamente tendo que me relacionar com um prefeito da capital. Então, assim, eu tenho pouquíssima relação. O que eu posso te dizer hoje, por exemplo, do prefeito de Belo Horizonte, é o que todos veem pela mídia, né? É uma obra pontual aqui, uma bacia de contenção, a questão agora ali da mobilidade, né, na Cristiano Machado, a altura ali do bairro Goiânia, na região norte de Belo Horizonte. É o que eu vejo no dia a dia andando em Belo Horizonte. Conheço pouquíssima ali dos bastidores, digamos assim. E ainda, né, não fui convidado, não fui chamado para participar ou para poder contribuir com nenhuma ideia ainda no próximo plano de governo, seja do próprio prefeito Fuad ou seja de outro que esteja pleiteando também a prefeitura da nossa capital. Ainda não fui convidado, estou acompanhando, como todo cidadão de Belo Horizonte está acompanhando esses movimentos pré-eleitorais em Belo Horizonte. Nós estamos conversando com o deputado estadual Rafael Martins, do PSD. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Chegamos ao momento, deputado, em que fazemos aqui perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinadíssimo. Então vamos a elas. Rodrigo Pacheco e Tadeu Martins, o PSD vê com bons olhos como uma chapa possível em 2026? Olha, o presidente Rodrigo Pacheco é um dos homens públicos mais preparados com quem eu
posso conviver, né, nesse momento. E o presidente da Assembleia, Tadeu, ele tem se mostrado um grande líder e um grande presidente da Assembleia. De 0 a 10, qual a nota para o governo Zema 2, ou seja, o primeiro ano do segundo mandato? Nota 8. Regime de recuperação fiscal, o modelo do governo federal ou que está na Assembleia, dá para garantir que algum vai ser aprovado? Nós vamos encontrar o meio termo, esse é o objetivo. Nós conversamos com o deputado estadual Rafael Martins, do PSD, vice-líder do governo Zema, do bloco de liderança também do governo Zema na Assembleia Legislativa. Muito obrigado por estar aqui conosco, deputado. Prazer tê-lo aqui. Espero que a gente volte. Vamos fazer o convite, evidentemente, para voltar aqui em outras oportunidades. Guilherme, que alegria, viu? Te reencontrar, né? Meu colega jornalista, poder estar nesse ambiente para mim é muito gostoso, né? Eu que vivi, né, nas redações por mais de 20 anos, estar de volta é sempre muito bom e estou à disposição. Se precisar de fazer entradas ao vivo, viu, para nossa querida Rádio Super, vamos chamar. Pode me acionar, que eu ainda não esqueci como é que se faz uma reportagem, não. 20 anos aí tempo. Foi pouco educado, deputado, nesse caso, porque revelou quanto tempo nós temos de jornalismo por aí. Deputado, obrigado mais uma vez. Valeu, irmão, um abraço. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.